Olá pessoal, professor Wilson Cândido, voltando com mais um vídeo da série Café com Estímulos e conversando agora sobre Síndrome de Joindre-Larsson. Uma condição diagnóstica muito incomum, um quadro sindrômico marcado por acentuados prejuízos ou deficiências enzimáticas que tendem a evoluir para quadros de deficiência intelectual e quadros de paralisia significativa dos membros superiores e membros inferiores. Os principais sintomas já aparecem nos primeiros dias de vida, quando se observa uma característica muito incomum, que é a pele do bebê extremamente ressecada, né, com característica áspera e um cheiro muitas vezes até um pouco forte, com aspecto semelhante a escamas de peixe. Ou seja, considerado um tipo de ictiose permanente, que traz aí diversos prejuízos, como desconforto, coceira, né, que pode ser muito recorrente no paciente, causando aí, ao mesmo tempo, associado a isso, alterações comportamentais em virtude desse desconforto de ordem sensorial tátil. Síndrome de Joindre-Larsson é uma condição que é variável a sua expectativa de vida, né, em se tratando dessa condição, porém, pelas inúmeras dificuldades apresentadas como comorbidades, estima-se uma vida com baixa qualidade, com prejuízos motores, tanto associados a membros superiores quanto a membros inferiores, além da recorrência de deficiência intelectual associada a esse quadro, e os prejuízos de ordem comportamental em função da pele que causa um desconforto extremo ao paciente. Além das limitações motoras e prejuízos nas condutas ou habilidades adaptativas, como comunicação, locomoção, autonomia, vida social independente, que são importantes para a nossa vida funcional, é uma entidade nosográfica, um quadro diagnóstico considerado pela medicina como uma patologia autossômica recessiva. Isso quer dizer que os pais não têm e nem apresentam a condição para a Joindre-Larsson, mas possuem o gene que pode ser a causa, passando assim para os seus descendentes. É comum, inclusive, a recorrência dos casos de Joindre-Larsson dentro da mesma família, já que os pais podem ser os transmissores que irão trazer aí descendentes com essa condição particularizada. Registros apontam nesse contexto que, na maioria dos casos, os pais podem ser parentes próximos, trazendo aí já como fator de risco laços de consanguinidade, que é considerado um severo fator de risco para a apresentação de muitas deficiências, né, nos seus filhos. Fator que também aumenta aí o risco para essa condição diagnóstica, síndrome de Joindre-Larsson. Por apresentar esse quadro incomum de dermatose, essa ictiose, essa pele ressecada, escamosa e até com cheiro característico, essa condição pode agravar-se nesse aspecto, com possibilidade de evolução para outras condições associadas, como problemas de ordem neurológica e uma paralisia que pode ser complexa, dificultando cada vez mais a vida funcional desse sujeito para atividades do dia a dia. Faz-se necessário, nessa condição, desde cedo, abordagens interventivas dentro de uma proposta multidisciplinar que possam, desde então, agregar esse serviço à estimulação precoce. E aí, nesse contexto, é importante, por se tratar de uma condição que traz ressecamento da pele, desconforto e coceira, é importante a orientação para a hidratação da pele, evitando aí complicações, evitando o aumento do ressecamento e até ferimentos por conta da coceira, que pode ser recorrente. E dessa forma possa garantir ao indivíduo com a síndrome de Joindre-Larsson melhor qualidade de vida, mesmo frente a tantas dificuldades. É um quadro não tão comum de se observar em alguns espaços, mas é uma condição recorrente se os pais tiverem o gene para essa síndrome, tá? Lembrando que
teve o primeiro filho com essa condição, se os pais já se entende que os pais são portadores do gene para essa condição, então já se deve trazer como orientação a evitar outros filhos, porque todos serão acometidos da mesma condição e a qualidade de vida, já falamos, não é muito funcional pelas complicações que o quadro traz, tá? Então vamos fazer uma recapitulação dessa condição. Síndrome de Joindre-Larson, uma deficiência enzimática que pode trazer quadros diversos de deficiência intelectual, pode trazer paralisia dos membros superiores e inferiores. A principal característica dessa condição é a presença, logo ao nascer, de um bebê com pele ressecada, escamosa, semelhante até a escama de peixe, com ressecamento da pele, com coceira que provoca desconforto sensorial tátil nessa criança, consequentemente, crise de choro, de irritação e comportamento alterado. É considerada pela medicina como doença autossômica recessiva. Já explicamos como isso acontece em função dos pais que são portadores desse gene, né? E especialmente aqueles que podem ser parentes muito próximos, e aí já se entende a consanguinidade como um prejuízo ou um fator de risco muito, muito forte para essa e outras tantas condições diagnósticas. A expectativa de vida dos pacientes com Joindre-Larson é variável, mas se entende como uma baixa qualidade para essa vida em função de todos os prejuízos que podem estar associados ao quadro principal. A dermatose que evolui para problemas neurológicos diversos, além da paralisia, que já traz aí como característica associada a deficiência física. Então, para a gente entender enquanto quadro para o serviço de atendimento, demanda estimulação precoce, atendimento multiprofissional, multidisciplinar, dentro desse contexto interventivo clínico, traz dupla deficiência associada, deficiência intelectual e deficiência física, é público-alvo dos serviços de educação especial, do atendimento educacional especializado, lá na sala de recurso multifuncional ou lá nos centros de atendimento educacional especializado, requer acessibilidade física e atitudinal, requer adaptação de material por tratar-se de uma condição que traz diversas complicações de ordem intelectual e física. É um direito desse sujeito ter ao seu alcance ferramentas que minimizem suas dificuldades e facilitem o seu ingresso em todos os espaços de inserção social. É um sujeito que merece uma atenção especial não só da família, por se tratar de uma condição que traz complicações diversas, como também de equipes médicas e de equipes de atendimento, seja clínico ou institucional. Síndrome de Joindre-Larson, uma condição que traz complexas dificuldades e que merece o nosso olhar de entendimento para que a gente possa buscar ou criar ferramentas de intervenção que sejam, no mínimo, eficientes e melhore esse padrão de vida, já que a qualidade estabelecida inicialmente pelos quadros médicos não é de um prognóstico muito positivo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, Síndrome de Joindre-Larson. Em breve trarei novos quadros diagnósticos interessantes para o nosso enriquecimento profissional. Abraço a todos e até breve.